Você já reparou que de tempos em tempos, surgem crises econômicas que parecem impactar tudo ao nosso redor? Em certos momentos, vemos um crescimento acelerado nas empresas, aumento do emprego e um otimismo que se reflete nos investimentos, mas de repente parece que tudo muda. Surge uma crise trazendo desemprego, quedas nos lucros e incertezas que afetam não apenas as companhias, mas também nossas carteiras de investimentos. Esses altos e baixos fazem parte de um ciclo natural que se repete ao longo dos anos. Entender essas oscilações na economia real é essencial para quem deseja antecipar os movimentos do mercado financeiro. E é aqui que entra a importância de compreender os ciclos econômicos, porque isso pode ser a chave para descobrir oportunidades de investimento. Antes de continuarmos, se você está gostando desta série de vídeos e quer acompanhar mais conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. Isso nos ajuda a continuar trazendo cada vez mais dicas para você aprimorar suas estratégias no mercado. Ao entender essas alternâncias de expansão e retração, conseguimos identificar onde estão as melhores oportunidades, tanto para investidores de longo prazo quanto para traders que buscam operações mais curtas. E não pense que essas oportunidades se limitam apenas aos momentos de alta. Nos períodos de retração, o mercado também oferece chances de ganhos significativos. Traders mais experientes sabem que é possível lucrar nas fases de queda, utilizando estratégias como a venda descoberto ou investindo em derivativos e contratos futuros. Essas técnicas permitem aproveitar a desvalorização dos ativos, transformando momentos de pessimismo em oportunidades de lucro. Portanto, compreender esses ciclos econômicos não só nos ajuda a identificar os melhores pontos de entrada em uma tendência de alta, mas também a reconhecer quando é o momento ideal para tirar proveito de um mercado em queda. Agora, ao traduzirmos esses ciclos econômicos para os gráficos da bolsa, notamos que há uma certa lógica que pode ser identificada. É como se o mercado tentasse antecipar o que está por vir na economia real, muitas vezes reagindo antes que os dados econômicos oficiais sejam divulgados. Isso acontece porque o mercado financeiro trabalha com expectativas futuras, o que faz com que os gráficos frequentemente se movimentem antes dos efeitos se manifestarem na economia real. Para ilustrar essa relação, utilizamos conceitos como a famosa teoria das ondas de Elliott. Ralph Nelson Elliott, renomado analista do século XX, observou que os movimentos dos preços não são caóticos, mas seguem um padrão cíclico de 8 ondas, 5 ondas de impulso e 3 ondas corretivas. Hoje vamos dar uma visão geral desse conceito, mas em breve, veremos com mais detalhes como essas ondas se formam e como podemos utilizá-las em nossas estratégias. Além das ondas de Elliott, também utilizamos a teoria de Dow e os estudos de Richard Wyckoff. Segundo Charles Dow, o preço desconta tudo, ou seja, todas as informações conhecidas, como notícias, eventos políticos e até rumores, já estão refletidas nos preços do mercado. Por isso, nas nossas análises, acabamos minimizando notícias e focamos mais no que os gráficos nos mostram. Richard Wyckoff, por sua vez, dedicou sua carreira a estudar padrões de acumulação e distribuição de ativos, ajudando-nos a prever momentos ideais para comprar ou vender. Para completar, adicionamos ao nosso setup a matemática de Leonardo de Pisa, mais conhecido como Leonardo Fibonacci. Ele descobriu uma sequência numérica que, apesar de ter sido identificada há séculos, ainda hoje encontra aplicações em diversas áreas, inclusive no mercado financeiro. A sequência de Fibonacci revela proporções que ocorrem naturalmente em fenômenos da natureza, e, curiosamente, também se manifestam nos gráficos financeiros. O mercado, em seus movimentos de alta e baixa, tende a respeitar níveis de retração específicos, como os famosos 38,2%, 50% e 61,8%, que são derivados dessa sequência. Estes níveis atuam como suportes e resistências, indicando possíveis pontos onde o preço pode desacelerar, retomar sua tendência principal ou até mesmo antecipar algum grande evento que possa fazer o mercado reverter. Release the virus! Damp it. Para aqueles que têm um perfil de investidor, os grandes ciclos econômicos representam excelentes oportunidades. São nos momentos de crise que se pode comprar ativos a preços mais baixos durante uma fase de retração e realizar lucros nas fases de alta. No entanto, é importante destacar que identificar esses pontos de entrada durante crises pode ser extremamente desafiador. Um exemplo claro disso foi o auge da crise de 2008, quando mesmo em meio ao pânico e às manchetes alarmistas, notícias surgiram de que grandes investidores estavam voltando a comprar. Além disso, as projeções de Fibonacci também poderão dar dicas de potenciais pontos de reversão. Como diz o velho ditado do mercado, compre aos sons dos trovões e venda aos sons dos violinos. Vamos retomar o conceito das ondas de Elliott e explorar um outro aspecto fundamental dos gráficos de ativos financeiros, os fractais. Assim como na natureza, onde padrões se repetem em diferentes escalas, como a espiral de uma concha de molusco marinho ou a simetria perfeita de um floco de neve, os mercados financeiros exibem essa característica de maneira recorrente. Dentro de uma grande onda, há subondas menores que seguem a mesma estrutura cíclica. E é justamente nesses pontos de inflexão dessas ondas menores que buscamos identificar oportunidades de entrada, visando operações mais seguras e com menor risco. Nosso setup é focado em identificar o início das ondas 3, que costumam ser as mais longas e fáceis de reconhecer nos gráficos, oferecendo uma oportunidade de capturar movimentos expressivos com um stop loss ajustado próximo ao ponto de entrada. Para isso, combinamos o uso de médias móveis e padrões de candles que ajudam a confirmar esses sinais, permitindo encontrar pontos estratégicos para operar no mercado.
Agora que já entendemos toda a teoria por trás dos ciclos e padrões do mercado, é hora de partir para a prática e identificar onde estão as oportunidades reais de entrada em operações, seja de compra ou de venda. Vamos explorar como aplicar o setup rumos da bolsa no dia a dia. Como mencionamos em um vídeo anterior disponível no card acima, este setup utiliza 5 médias móveis. As duas mais longas, a exponencial de 200 e a Ellis Wilder de 400 períodos, atuam como importantes referências para identificar zonas de suporte e resistência amplamente respeitadas pelo mercado. Já as 3 mais curtas, as médias exponenciais de 3, 8 e 20 períodos, desempenham um papel central nas entradas, mas precisam ser analisadas em conjunto com formações específicas de candles. O setup rumos da bolsa é parcialmente inspirado no conceito das agulhadas de Didi, criado pelo renomado grafista brasileiro Didi Aguiar. Ele observou que quando as médias cruzam por dentro de um candle, formando um padrão visual semelhante a uma agulha, o mercado geralmente acelera na direção em que essas médias se abrem. Esse comportamento é o que buscamos aproveitar para identificar pontos de entrada mais seguras e com potencial maior de ir a nosso favor. A configuração do setup rumos da bolsa funciona assim. Para identificar uma oportunidade de compra, devemos buscar um candle de alta onde as 3 médias móveis curtas passem por dentro do corpo do candle. É importante observar a disposição correta das médias. A de 8 períodos deve estar acima da de 20 períodos. Já a média mais curta de 3 períodos, por ser mais volátil, não precisa seguir uma posição exata dentro do candle, mas é essencial que também passe por dentro do corpo dele. Vamos analisar agora esses 10 exemplos para entender o que funciona e o que não funciona no setup rumos da bolsa. O exemplo número 1 é o ideal, ou seja, o candle fecha na máxima, e as médias estão perfeitamente alinhadas em sequência, com a de 3, acima da de 8 e essa acima da de 20. Esse é o tipo de configuração que buscamos priorizar pois tem o maior potencial. O número 2 também é uma boa configuração, embora o candle tenha fechado perto da máxima e não exatamente nela. A média de 8 está acima da de 20 apesar da de 3 não estar na sequência correta. Lembre-se que essa média mais curta de 3 só precisa passar por dentro do corpo do candle. Já os exemplos de 3 a 5 são considerados regulares. O número 3, por exemplo, mostra o candle fechando na máxima, mas a MME 20 está muito longe da abertura, o que pode enfraquecer o setup. O número 4 tem um problema com o corpo do candle, que é muito pequeno, indicando baixa força no movimento. No número 5, a sombra superior do candle é muito grande, o que pode sinalizar resistência acima e exige mais atenção. Agora passando para os exemplos de 6 a 10, temos configurações que não devem ser utilizadas. No número 6, por exemplo, temos uma das médias passando por cima do corpo do candle, e no número 7 passando por baixo. Já no exemplo 8, a média está completamente fora, e a abertura está muito distante, eliminando qualquer possibilidade de entrada válida. Nos exemplos 9 e 10, a média de 20 está acima da de 8, invertendo a sequência das médias, o que anula totalmente o critério do nosso setup para compra. Na verdade, esses dois últimos exemplos vão servir para outra coisa que veremos mais à frente no vídeo. Em resumo, vamos tentar sempre encontrar a configuração de candles e médias o mais próximo possível dos casos 1 e 2, quando quisermos fazer a operação de compra. Para operar na ponta vendedora, o conceito é praticamente o mesmo, mas invertendo os critérios. O cenário ideal seria um candle de queda fechando na mínima, com as médias alinhadas da seguinte forma: a média de 20 por cima, depois a de 8 e a de 3. Se quiser revisar esses exemplos com mais calma, deixamos uma página dedicada no nosso blog com todas essas informações detalhadas. O link está disponível na descrição deste vídeo. Aproveitando, caso tenha alguma dúvida ou sugestão, fique à vontade para deixar nos comentários. Para deixar tudo ainda mais claro, vamos conferir alguns exemplos na prática. Essa configuração que mencionamos funciona em qualquer tempo gráfico, ou seja, o candle de gatilho pode aparecer tanto em gráficos de minutos, dias, semanas e até meses. Se você está em dúvida sobre qual tempo gráfico é mais adequado para o seu perfil ou estratégia, recomendo assistir a este outro vídeo que deixamos no card aqui acima. Vamos analisar esse primeiro exemplo. Estamos olhando o gráfico do Ibovespa no tempo gráfico de 60 minutos e destacamos um candle específico. O objetivo é sempre identificar o candle ideal para a compra, que no nosso exemplo seria o número 1 da tabela de configurações. No entanto, não podemos descartar as configurações dos casos 2 a 5, que também são válidas, embora menos perfeitas. Note que este candle em destaque se assemelha mais ao exemplo 3 do que ao exemplo 1. Mas observe como o mercado mostrou uma forte movimentação de alta, confirmando a oportunidade de curto prazo, já que se trata de um gráfico de 60 minutos. Neste outro exemplo, analisamos a formação gráfica semanal de CSNA3. Esse tipo de entrada é mais adequado para traders com perfil voltado para operações de médio a longo prazo, já que a configuração ocorreu em um gráfico semanal. Isso sugere uma maior probabilidade de uma sequência de altas ao longo de várias semanas a partir desse ponto, tornando-se uma excelente oportunidade para quem busca movimentos mais amplos no mercado. Agora vamos analisar um exemplo voltado para quem adota a estratégia de buy and hold. Nesse caso específico, tivemos uma formação significativa no gráfico mensal do IMOB, índice que representa o setor imobiliário. Por se tratar de uma configuração forte em um indicador setorial, um investidor de longo prazo poderia usar esse sinal como referência para identificar uma construtora ou empresa do setor que historicamente tende a acompanhar de perto os movimentos do índice. Essa abordagem permite aliar uma análise técnica a uma escolha fundamentada em perspectivas do setor,
ampliando as chances de uma decisão bem-sucedida. Voltando um pouco no mesmo gráfico mensal do Imob, podemos observar um candle que funcionaria como um claro gatilho de venda. Essa formação indicava uma forte pressão vendedora mensal, sinalizando uma alta probabilidade de que o mercado imobiliário enfrentaria uma queda acentuada. E de fato, foi exatamente o que aconteceu, com o índice entrando em um movimento de derretimento significativo após esse ponto. Até agora, focamos em sugerir pontos de entrada após a confirmação da agulhada de alta, garantindo maior segurança na operação. No entanto, vale retomarmos os casos dos candles 9 e 10 que mencionamos anteriormente. Você notou que na maioria dos exemplos apresentados, havia um candle de queda relativamente forte antes dos candles de entrada que destacamos? Essa característica é comum no nosso setup, já que muitos movimentos de alta surgem após uma queda mais acentuada, criando oportunidades de antecipação com a vantagem de posicionar o stop loss bem próximo ao ponto de entrada. Na prática funciona assim. Imagine que você trabalha durante o dia e só consegue analisar o mercado à noite, buscando boas oportunidades para investir através do nosso setup. Após você chegar em casa depois do trabalho, concluir suas atividades, você reserva um tempinho para analisar os gráficos para verificar se há alguma formação interessante. Nesse cenário, o que procuramos são candles de queda, como os exemplos 9 e 10, mas que respeitem as configurações do setup com candle de queda em que as médias já estejam alinhadas de forma altista. Por exemplo, digamos que ao revisar os gráficos, você observa essa formação no papel YouTube 4. As médias já estão alinhadas de forma altista, e houve uma queda pontual no dia de hoje, com o corpo do candle envolvendo as médias. No dia seguinte, na hora do seu almoço, você consegue dar uma acompanhada no mercado e percebe que o candle abriu um pouco abaixo da MME 20 e começou a subir, dando início a uma formação de agulhada de alta. Você decide entrar na operação, posicionando uma ordem de compra por volta dos R$10 e, ao mesmo tempo, configura um stop loss estratégico, um pouco abaixo da região de R$9,70. Esse tipo de antecipação pode reduzir o risco, pois caso o mercado vá contra o seu trade, o stop loss é acionado rapidamente, minimizando suas perdas. Felizmente, nesse exemplo, o mercado se moveu a nosso favor, validando a estratégia e reforçando a eficácia do setup. Vamos ficando por aqui, mas fique tranquilo, porque além de continuarmos trazendo vídeos completos como este, repletos de explicações detalhadas para você entender e aplicar o nosso setup, também publicaremos vídeos curtos sempre que identificarmos oportunidades interessantes no mercado, com análises rápidas e objetivas para você aproveitar. Então, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e não perca nenhuma novidade. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos que estão começando ou querem aprender mais sobre o mundo dos investimentos. Quanto mais conhecimento, melhores serão os resultados de todos.